E, em 1990, vai surgir um movimento neopentecostal, que alguns teólogos vão chamar de a terceira onda do pentecostalismo. Nos anos 90, principalmente o Brasil, os Estados Unidos, está saindo daquela crise do pós-guerra, está saindo ali da quebra da Bolsa de 29. Então, começa a trazer para dentro da igreja uma teologia mais voltada para a prosperidade, uma teologia mais voltada para conquistar bens materiais. Tem coisas ainda do movimento pentecostal, as curas, os milagres, mas é acrescentado outras coisas, que são a teologia da prosperidade. Aqui a gente tem uma foto da Igreja Universal, de fazer propósito, de fazer acordo financeiro, de usar rosa ungida. Eles não querem se parecer com o pentecostalismo, eles querem ser um movimento à parte, chamado neopentecostal. Eles têm as doutrinas pentecostais, do falar em línguas, como evidência com o batismo do Espírito Santo, os dons, os milagres, mas trazem também para eles esse negócio da teologia da prosperidade, que Deus ele vai me fazer rico, que eu nasci para prosperar, e trazer essa necessidade de bens materiais. Porque a Bolsa tinha quebrado em 29, estava todo mundo sem emprego nos Estados Unidos. Então, surge esse movimento como uma resposta de trazer o homem a viver dignamente. E esses missionários do neopentecostalismo chegam também no Brasil. E esse movimento ganha força aqui, que o brasileiro vinha já de uma raiz miserável, pobre, vivia isolado e queria, eu quero prosperar também, prosperar é de Deus, então eu vou prosperar acima de tudo. E aí é essa ênfase no dinheiro, no carro, na casa, e dizendo que Deus é aquele que vai tornar tudo isso aí possível. É uma teologia triunfalista. E hoje, se a gente liga a TV, a maioria dos programas que a gente vai ver são do movimento neopentecostal, de trazer essa ênfase na prosperidade, no ganho. Aqui a gente tem um movimento neopentecostal que tem as raízes ainda. Eu usei essa imagem bem chocante, as raízes pentecostais, desse negócio cair pelo poder, dos dons e tal, mas eles não deixam de lado também essa necessidade de ganhar dinheiro, de avançar, de ter uma teologia triunfante, que se o crente passar por deserto é porque ele está em pecado. Essa é basicamente a mensagem do neopentecostalismo. A doutrina da prosperidade, que se alguém não prospera é porque está mal com Deus. E o questionamento que eu quero deixar é: como será esse crescimento no futuro? Como será o crescimento da igreja no futuro? As nossas raízes. E eu creio que a igreja ela tem que se tornar uma igreja bíblica, uma igreja que coloque a Escritura acima de tudo. Não fique somente visando dons, milagres, isso faz parte, mas o essencial é a igreja ela se tornar bíblica. E uma igreja que expanda além de suas paredes. Uma igreja que leve a Bíblia como ela é, igual aquele movimento fundamentalista fez, para além das suas paredes, como Billy Graham fez no evangelicalismo, um evangelismo saudável. Não enfatizar os milagres em detrimento de seguir a Deus. Não enfatizar o que Deus pode me dar em detrimento de seguir a Ele. Como a igreja deve se posicionar nas questões públicas. A gente viu a crise do papado em aulas anteriores aqui, que a igreja se envolveu muito com o Estado, até que limites a igreja pode se envolver com o Estado, e o Estado com a igreja, e que se confundiu o poder do Papa com o poder do imperador, em que o Papa Leão I segurou a onda ali quando o imperador foi morto de Roma. Esse poder, até que ponto a igreja tem que se envolver com o Estado, até quais os limites que tem que ter. Então, são questões que nós devemos nos posicionar, para evitar com que a palavra de Deus seja distorcida e seja usada de qualquer forma, como foi na crise do papado, como foi no terceiro século, com Constantinopla, para poder argumentar em favor de qualquer coisa, a favor de um interesse político. A igreja tem que conhecer a Bíblia com profundidade. Isso aqui é a base do nosso evangelho, é a base da reforma, somente a Escritura, conhecer a Bíblia com profundidade. Tudo que a Bíblia não diz,
nós devemos consultar o Espírito Santo. Algumas coisas não vão dizer, mas a gente tem o nosso testemunho interior que o Espírito Santo vai ministrar coisas a nós. Como ministrou aqui para o pastor Rodrigo, quando ele estava aqui sentado, falou com ele, o Espírito Santo vai falar o que a Bíblia não diz, seja a paz de Cristo o árbitro da nossa consciência. E aqui a gente tem que deixar de lado um pouco do nosso individualismo como indivíduos sociais e nos unir mais como igreja. A igreja tem que voltar a esse sentimento de comunidade, de estar mais junto. Nem que seja somente para, vão geral chegar na igreja, lavar um banheiro, limpar o chão, arrumar as cadeiras, nem que seja só para isso. Mas é ter essa vontade de estar junto. Eu sei que tem o cansaço da semana, do dia a dia, e é normal, mas se a gente viver só para nós, essa palavra que nós temos recebido não vai produzir efeito. Por isso que a gente tem que estar como um corpo. A mão junto do braço, o braço junto do ombro, o ombro junto do peito, e a igreja unida. E é esse movimento. Por causa disso, começaram a surgir os PGs, as células, para ter igreja junta, para ter esse sentimento de comunidade. E aqui a nossa tendência vai ser com que os jovens da igreja, ao invés de serem influenciados nas sociedades, nas faculdades, no mundo aí fora, vão começar a se tornar influenciadores nesse mundo. Desde o primeiro século, a igreja passa por perseguições, heresia, corrupção e erros. Mas Deus nunca fica sem voz na história, e as portas do inferno não prevalecerão. Deus continuará guiando a nossa igreja até o retorno do nosso Senhor